Olá, eu sou o Diomar Fontoura e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Esta é uma série de estudos sobre as 7 promessas que Cristo fez para os salvos perseverantes. Promessas estas que estão contidas nas cartas enviadas para as 7 igrejas da Ásia. Hoje veremos a terceira promessa que está na carta enviada para a igreja de Pérgamo. A terceira promessa que Jesus faz é a promessa do maná escondido. Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. O maná é descrito inicialmente na Bíblia, na história de Israel quando estavam no deserto na viagem para a terra prometida de Canaã. Foi um alimento milagroso enviado da parte de Deus para os israelitas, que os sustentou durante 40 anos. E durante todos esses anos, o Senhor diariamente lhes dava o maná, que era recolhido todas as manhãs, exceto aos sábados, dia em que os israelitas deveriam confiar no Senhor, que o que recolheram na sexta seria o suficiente e não estragaria até domingo. O maná é a terceira promessa que Cristo faz aos salvos perseverantes. Mas o que isso significa? Será que Jesus está falando sobre pão, sobre comida ou algum tipo de alimento? E por que este é escondido? Bem, para entendermos isso, precisamos buscar entender por que o maná foi enviado aos israelitas. Entenda que o que acontece através de Israel e da lei que Deus lhes entrega é uma sombra do que é a realidade de fato no reino de Deus. Pois é isso que a palavra afirma em Hebreus capítulo 10, versículo 1. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. O povo de Israel, após 400 anos vivendo no Egito, acabaram virando escravos daquele povo. E durante todos esses anos, eles foram se acostumando com o paganismo dos egípcios, que tinham uma variedade de deuses. Assim como em diversas outras nações, os egípcios tinham deuses sem os quais acreditavam que não teriam chuva, fertilidade, vida após a morte, vitória nas guerras e etc. Essas ideias pagãs tomaram conta do coração de muitos israelitas, ao ponto de que, mesmo vendo o Senhor Todo-Poderoso agir no meio deles, terem a coragem de rejeitá-lo, fazendo um bezerro de ouro para colocá-lo como seu guia e senhor. Êxodo, capítulo 32, do verso 1 ao 4. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: Tire os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. É por isso que o Senhor os leva para o deserto, para ensiná-los essa lição. Deus os leva para lugares que seria impossível sobreviver sem sua intervenção divina. Não havia comida e em diversas ocasiões também não havia água. Deus tira dos lugares mais improváveis o sustento para os israelitas. Ele lhes dá água não de poços ou de rios, mas da rocha. Ele lhes dá o maná, não de plantações ou árvores frutíferas, mas lhes envia do céu. Veja o que Deus está fazendo aqui. Ele está nos mostrando que de fato é Ele e somente Ele que sustenta as nossas vidas. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Assim Ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Perceba aqui o que isto nos revela. Nos revela que a palavra de Deus é o verdadeiro maná escondido, e dela provém tudo o que nós precisamos.
O povo de Israel sofreu no deserto por querer se alimentarem das crenças pagãs dos egípcios, que tinham deuses feitos por mãos humanas. Mas à medida que o tempo passava, o Senhor misericordioso e todo-poderoso ia lhes mostrando quem de fato é o Deus Criador de todas as coisas. Esse também foi o pecado da igreja de Pérgamo, que tinha em seu meio pessoas que estavam trocando a palavra de Deus por doutrinas pagãs. O maná escondido é a palavra de Deus, e ela jamais passará. É escondida, pois só através do Espírito de Deus ela nos é revelada. Mateus capítulo 11, versículo 25 diz assim: Naquela ocasião Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. João capítulo 14, versículo 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Por isso, tome posse dessa promessa hoje mesmo. Obedeça a voz do Senhor e não fique preocupado com os desertos que a vida tem te feito passar. Pois a nossa fonte de vida e sustento não estão naquilo que os nossos olhos podem ver, mas sim nas que os olhos não podem ver. Estão escondidas em Deus, no esconderijo do Altíssimo, e é de lá que Ele sustenta a todos os que creem em sua palavra. Não deixe a palavra de Deus de lado, aplique-se em estudá-la e através do Espírito Santo compreendê-la, e todas as coisas que necessitamos nos serão acrescentadas no momento certo. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá seu fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. Que o amor do nosso Deus, a graça poderosa do nosso Senhor Jesus, a comunhão e consolação do doce Espírito de Deus esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. Amém.